Olá, estamos em mais um conteúdo do Imagem e Credibilidade, um conteúdo exclusivo para você, que é um dos assinantes dos canais do Imagem e Credibilidade. Eu, Alexandre Jardim. Eu, Estevão Damasio. E eu, Rodolfo Lago. Sempre aqui para poder discutir um tema, uma pauta, enfim, de interesse de todos, baseado no que nós sabemos, nas nossas especialidades. E essa semana foi eleito para a nossa discussão um caso que está repercutindo muito na mídia e que tem a ver com a nossa área de atuação. Por isso é mais interessante a gente levar para você os nossos comentários ou até a nossa experiência, o que faríamos e o que não faríamos nesse caso. O caso é relacionado à comunicação social da Presidência da República do Brasil. Dois assessores, dois homens com muito poder, dois homens que decidem políticas de comunicação, que devem ter em suas expertises a estratégia, a forma de trabalhar bem a imagem do presidente, com credibilidade, ter um bom relacionamento com a imprensa, enfim, políticas de comunicação bem alicerçadas do que a gente conhece, que é justamente o conceito de comunicar bem. Porém, parece que não é isso que está acontecendo. E aí, vamos conversar? Vamos nessa. O que você acha, Estevão? Olha, em relação ao secretário Weingarten, Fábio Weingarten, Secretário de Comunicação da nós Presidência já chegamos a discutir esse caso de confundir o público e o privado, né? Da mesma forma como, ao que parece, o governo Bolsonaro mira muito o passado das pessoas, tentando visualizar algum resquício esquerdista no currículo de pretendentes ao cargo. Esse mesmo zelo, essa mesma obsessão, creio que deva ser usada também para checar conflitos de interesse, antes que as pessoas assumam determinados cargos, porque depois o estrago foi feito. E vem gerando esse tremendo desgaste para o governo Bolsonaro. Não só para o Weingarten, mas também para o governo. Perfeito. E você, Rodolfo? O que você comenta do caso? Eu acho que, na linha do que o Estevão está falando e associando mais uma outra questão, você tem que ter todo esse cuidado com as coisas, com o passado, e aí se associa uma outra questão, que é o seguinte: uma ideia desse governo de ter uma postura muito bélica, muito de confronto com os meios de comunicação. Então, estabeleceu-se esse confronto, dando-se preferência para determinados veículos em detrimento de outros, e aí é o seguinte: você instiga os veículos a ir em busca de coisas do passado que possam gerar denúncia. Então, Folha de São Paulo mordida ali foi buscar as informações contra o Weingarten, que atua como um adversário da Folha de São Paulo, e encontrou lá determinadas coisas que ficam difíceis de explicar. Então aí eu acho que você tem dois problemas. Primeiro, é a falta desse cuidado que o Estevão apontou, e a outra é o seguinte: quando você elege adversário, você tem que estar plenamente certo de que você está seguro. O seu de telhado não pode ser dividido. Não pode ser dividido. O que eu queria pontuar nesse caso, começando pelo Weingarten, porque na verdade nós temos dois personagens da comunicação para tratar hoje. Um dentro, o outro que está querendo entrar. Que parece que já está dentro, mas eu não sei ainda se foi oficializado. Mas a notícia é que está bem próximo de estar. De qualquer maneira, falando do Weingarten, é o que foi colocado, que o Weingarten teria entre aspas, tido um relacionamento escuso com veículos de comunicação. O que é isso? Descobriu-se que o Weingarten tem uma empresa de comunicação, é a área dele, isso não tem nenhum problema em existir. Porém, enquanto secretário de comunicação do presidente da República ou de um governador, essa pessoa que tem uma empresa de comunicação, ela tem que se desligar formalmente dessa empresa de comunicação. Ela não pode mais existir na sociedade como administrador. Pode existir sim, como sócio, mas não pode ter mais nenhuma vinculação administrativa com essa empresa. O que foi colocado no Weingarten, que essa empresa de comunicação recebe via contratos de comunicação, também nada que deponha contra o exercício da profissão, mas de grandes grupos de comunicação. Aí é o problema. Por quê? Porque Weingarten tem o poder de decidir a verba publicitária do governo federal. Portanto, quem decide aonde vai ser colocado o dinheiro da propaganda do governo, que são alguns milhões, ele não pode estar ligado, de alguma maneira, ainda que seja
indiretamente ou por um passado recente, com uma grande empresa de comunicação. É muito complicado discutir isso, mas é um posicionamento tênue para quem trabalha em imagem e credibilidade. Por quê? Porque a sua imagem vai ser afetada. O que é melhor nesse momento? Chegar e falar assim, não posso assumir essa posição porque eu tenho contratos que me são interessantes e que eu não quero abrir mão. Isso é prevenção de crise. Prevenção de crise, que nós trabalhamos muito bem. Ou, no caso, eu quero assumir esse cargo sim. Então, não saia apenas da administração da empresa. É melhor sair da empresa como um todo, fazer uma alteração contratual, aonde os demais veículos virão e falarão o seguinte, você era sócio, aí você tem o argumento correto, eu era sócio, eu não sou mais. Então, a partir da hora que eu não sou mais, eu tenho autonomia para definir as verbas para quem quer que eu seja. Agora, se eu continuo sócio, não administrando, e eu decido verbas para veículos dentro de uma empresa que eu tinha contratos com veículos... Tudo isso tinha que ser discutido antes dele assumir. Isso é prevenção de crise. É prevenção de crise. É chato, é trabalhoso, é desgastante. Mas evita a crise. O que deveria ter sido feito? Né? Ele deveria ter, com toda a transparência, dito, olha, eu tenho essa situação, eu tenho uma empresa que tem contrato com empresas que vão receber dinheiro do governo. A situação é essa. E aí, aquilo tinha que ser analisado pela área jurídica do governo, né? Se ele tivesse tido essa transparência, para dizer assim, olha, para que isso seja possível, você tem que fazer isso assim, assim, assado. E ele não fez, ele ao contrário, ao que parece, omitiu determinadas situações, omitiu detalhes dessa situação, imaginou que bastava ele sair da gerência da empresa, uma empresa da qual ele tem 95% das ações, ele botou a mãe como gerente. Eu recebo o dinheiro das empresas, por um lado, com uma mão, e com a outra mão eu libero o dinheiro para essas mesmas empresas. Ele tinha de ter, a fragilidade é essa. Como se conserta essa fragilidade? O governo ia estudar juridicamente e ia dizer para ele, para isso você tem que fazer assim. Como ele não fez nada disso, tá aí a bomba agora para estourar no colo. E é bom ressaltar o seguinte, em nenhum momento nós aqui estamos falando que ele agiu de má fé ou se utilizou. Agora, é a questão da imagem, é o que nós trabalhamos, a credibilidade. A partir da hora que você tem uma imagem que é de uma reputação para um governo que pode ser atacado e você cuida justamente da área que defende esse governo com relação à imagem dele, você não pode ter alguma coisa que vai contra você. Então, naquele momento, independente de estar sendo beneficiado ou de beneficiar, o melhor é estar desligado, o que não aconteceu. Exatamente. Esse é um problema. E aí vem um segundo assunto também relacionado à presidência da República, que agora é a possibilidade, como o Estevão estava dizendo, de uma nova entrada de uma figura, diríamos, polêmica. Pelo menos com uma grande polêmica. O que você tem a falar disso? Então, a pessoa que está sendo cotada para assumir a área de conteúdos digitais do governo, da mesma secretaria de comunicação da presidência, né? Luiz Galeazzo. É um publicitário, também como o Fábio Weingarten, cotado para esse cargo, e aí ele caiu num outro problema, que você também, se tem alguma posição institucional, tem que sempre pensar, que é o seguinte, hoje, com as redes sociais, nossa privacidade virou uma coisa muito limitada. Grande Big Brother. O mundo virou um grande Big Brother e tudo que você faz de alguma forma se registra e aparece. Então, o cidadão que tem essa possibilidade de assumir um cargo importante na comunicação da presidência aparece com duas mulheres. Homenagem a Troá. Aparece nu pelado. Não com a mão no bolso, mas nu pelado. Com duas mulheres mordendo a nádega de uma delas numa fotografia que começou a circular aí, compartilhada pelo deputado Alexandre Frota, né, que já foi bolsonarista, hoje não é mais, está no PSDB, e que não tem muito problema com relação a essas coisas, porque ele administra como fragilidade o fato de ter sido um ator pornô. Então, para ele, isso aí já ultrapassou. Agora, para outras pessoas, uma foto dessa é uma fragilidade. É uma situação, digamos, esdrúxula, uma baixaria tremenda, porque isso, a escolha sexual, ou a prática sexual de alguém,
não explicita a incapacidade dessa pessoa de exercer o cargo. Pelo contrário. Pelo contrário. Mas é um governo que, de novo, é tão radical na defesa de costumes, é tão radical na defesa de relações ditas ortodoxas, que qualquer relação heterodoxa o deixa como é que no vai ringue, fazer, nas como cordas. é que uma pessoa que aparece numa situação dessa vai fazer uma comunicação que tem como cerne, entre outras coisas, a defesa da família. Claro. Né? A família dele é ele e 2 mulheres. A abstinência sexual. Essa família é ele e 2 mulheres. Retardar a primeira experiência sexual. Né? Eu faço observação referente a exatamente o que nós falamos com relação ao Weingarten, que é a pessoa que se coloca numa posição de comunicação estratégica, a pessoa que está num local onde ele é a proteção de um governo ou de um presidente da República, ele tem que fazer de tudo para que ele não tenha que administrar o próprio problema. Essa é uma máxima. Nesse caso, no primeiro caso, dava para prever, para evitar. Agora, nesse caso, ele vai lembrar que numa das relações que eu tive, mas alguém aí, tirou foto, pode ser vazado. Mas aí que eu vou chamar a atenção, é nesse ponto. Por quê? Porque o cargo que ele está sendo cotado é de diretor de conteúdo digital. E aí ele caiu eu chamo a atenção na armadilha digital. E aí eu chamo a atenção para isso, quer dizer, uma pessoa que se coloca como um especialista da área de conteúdo digital, ele tem que prever o que existe na área digital. Mas, nesse caso, ele deveria, olha, eu pratico homenagem a Troar. Não, ele poderia falar o seguinte, tomar eu não cuidados, posso, né? não, ele poderia fazer, eu não posso assumir este cargo, mas posso contribuir em outras áreas. Mas nessa área especificamente, eu não acho conveniente que eu venha, porque eu posso causar algum estremecimento ao governo. É uma questão de você pontuar para evitar que a crise ocorra. O governo não pode ter telhado de vidro. Este governo... Acho que a lição que fica para todo mundo que está nos assistindo é o seguinte, se você tem uma posição institucional, seja no governo, seja numa empresa, você tem de lembrar que a sua vida privada ela não está dissociada da tua posição institucional, entendeu? Quando você se você é a imagem de uma instituição, você é a imagem da instituição o tempo inteiro. Então você tem que ter cuidado com o que você faz na vida privada. Perfeito. O Rodolfo falou algo muito importante. Quando se é um profissional liberal, trabalha-se numa empresa e fornece serviço, como aliás nós fazemos aqui, você tem a liberdade para atuar como você quer, até porque quem lhe contratar vai também levar em consideração esse seu histórico. Só que quando você está vinculado a uma instituição, e foi isso que o Rodolfo pontuou, com grande sabedoria e experiência, você passa a fazer parte da imagem da instituição. Aí, tem alguns momentos que é melhor falar o seguinte, não vou para esse local, porque eu posso lhe causar mais problemas do que soluções. Ou, se realmente decidiu ir, tome todos os cuidados para que você não leve para a instituição uma crise. Porque você está sendo cotado justamente para uma área, um setor, que é para trabalhar resolver crises. A não crise. Então, quem trabalha com comunicação é meio um juiz de futebol. O juiz de futebol não aparece. E assessor de comunicação não aparece também. Ele coloca os outros em evidência. Se ele virar a evidência, falhou. Famosa frase, jornalista não é notícia. É um governo que defende de forma radical, não estou falando se isso é bom ou ruim, mas defende de forma radical certos valores e costumes, e que por isso mesmo abre espaço para que os adversários o ataquem também de forma radical quando esses valores são aquela trincados. velha história, né, da Roma antiga, né? A mulher de César não precisa simplesmente ser honesta. Ela tem que parecer honesta. É isso, bem lembrado. Meus amigos, mais um caso, né? Mais um case, podemos dizer assim, de comunicação. Que case? De comunicação levando para você a nossa experiência. Ou seja, sempre um assunto que está na mídia, que nós, reunidos, levaremos a você o que nós achamos, mas mais do que achamos, quais seriam as soluções neste caso. E essa solução pode ser a sua solução. Então traga também para nós o que lhe causa dúvida.
alguns assuntos que talvez você também está lendo, ou assistindo, ou de repente até vivendo na sua instituição e que você gostaria de uma opinião, como lidar naquele caso especificamente. Interaja conosco com Imagem e Credibilidade, entre nas nossas redes sociais, interaja neste canal do YouTube, onde você está vendo este conteúdo exclusivo para você. E nos sugira também pautas, algo que você gostaria que nós discutíssemos ou debatêssemos aqui. Enfim, este canal é um canal que está livre para que você converse conosco. Essa é a nossa intenção. E nesse caso, para fechar, a grande lição é quando você ocupa um cargo estratégico, especialmente no governo, você é ocupando esse cargo estratégico até entre quatro paredes. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Perfeito. Assim encerramos. Eu, Alexandre Jardim. Eu, Estevão Damasio. Eu, Rodolfo Lago. Até a próxima semana com mais um conteúdo exclusivo, Imagem e Credibilidade. Credibilidade. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.